Hoje estamos aqui com a nova Fiat Strada Ranch Cabine Dupla 2026 e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo e também saber se vale a pena ou não levar essa versão para casa. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, logo após a vinheta. Bom, eis aqui então a Fiat Strada Ranch Cabine Dupla 2026, veículo que, assim como a versão Ultra, eles são as versões topo de linha da Fiat Strada, tá? Nessa versão você tem uma versão mais destinada a um uso off-road. Bom, começando aqui a avaliação, vamos falar da parte frontal do modelo. Uma frente bem bonita, gosto bastante do desenho. Ela traz aqui os faróis em LED, luz de condução diurna em LED e sistema de pisca incandescente. Temos detalhe cromado aqui também, inclusive vem escrito LED Technology nessa região. Parte inferior, ele traz aqui iluminação de neblina também por LED. Tem esses detalhes aqui que ficam ao redor da iluminação de neblina e são na mesma cor aqui do skid plate na parte inferior. Aqui também exatamente a mesma coloração do skid plate e nessa região acabamento cromado, temos o símbolo da Fiat em cromado e a Fiat Flag nessa região. Dá uma olhada aqui na grade do modelo para vocês verem como é também, e não temos sensor de estacionamento na dianteira, infelizmente. Vindo aqui para a lateral, vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo com tudo o que vocês precisam saber. Parte de rodas agora. Esse veículo traz rodas de liga leve aro 16 com pneus 205/55. Freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira freios a tambor. Também traz aqui ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Suspensão dianteira independente McPherson, suspensão traseira por eixo rígido. Reparem, né? Essa versão traz aqui os pneus de uso misto, sendo um dos diferenciais frente à versão Ultra, né? A versão Ultra também tem outros diferenciais. Assim que chegar uma na concessionária, eu trago vídeo para vocês aqui no canal também, tá? Bom, temos aqui uma boa altura em relação à caixa de roda e também uma boa altura em relação ao solo, né? Para rodar no nosso solo lunar ou para uso off-road vai ser bem bacana, né? Para você ir na sua fazenda ou no seu negócio, né? Onde você tem uma estrada de terra, acaba sendo um uso bem interessante. Aqui temos o meio diamante com a inscrição turbo também, né? Evidenciando que essa versão traz motorização turbo. Temos aqui retrovisor com seta integrada e a pintura preta. Nessa região também temos a coluna central com o acabamento fosco, as maçanetas que são na cor da carroceria, tem esse protetor lateral também na porta, né? Assim como esse estribo lateral que também ajuda a proteger a sua porta daquelas batidinhas em estacionamento, né? As batidinhas indesejadas. Rack de teto também está presente junto do Santo Antônio nessa região, né? Tem até a barra de proteção ali, brake light também, e ali temos a antena do modelo, ou parte dela, visto que falta rosquear o restante. Vindo agora para a parte traseira, que vocês podem observar que ela já conta aqui com a capota marítima e é de série também. Temos as lanternas halógenas com o sistema de pisca incandescente, traz a escrita Strada nessa região, Fiat centralizado e Ranch aqui na lateral evidenciando a versão. E também temos a plaquetinha Turbo 200 evidenciando a motorização do modelo. Aqui a gente tem a abertura da caçamba junto da câmera de ré que fica escondidinha aqui, bem bacana, refletor vermelho dos dois lados, sensor de estacionamento traseiro também, e aqui ó, a gente conta também com o step do modelo. Então, legal, né, que ela traga tanto o sensor de estacionamento quanto a câmera de ré. Vamos fazer aqui a abertura da caçamba, ó. Ela é bem levinha, dá para você levantar tranquilamente e baixar tranquilamente também. Aqui nessa região temos porta-copos, né, dos dois lados e um bom espaço de caçamba. Não tão bom quanto o da versão cabine simples, né, pois lá você não tem a parte dos bancos traseiros, né, mas é uma boa capacidade também, a capacidade de carga também é bacana. Temos ganchos para você prender ali uma rede ou prender uma carga se necessário também, e iluminação na caçamba nessa região, iluminação por LED inclusive, beleza? Deixa eu
fechar aqui. Agora vamos falar de motorização. Já de capô aberto, a Fiat Strada Ranch 2026 não traz manta acústica e também não traz amortecedor de capô. E a motorização segue sendo exatamente a mesma da linha 2025. Temos aqui um motor 1.0 turbo de 3 cilindros flex com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 130 cavalos de potência no etanol e 125 na gasolina. Já o torque é de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis. Com isso, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em apenas 9,5 segundos e ter uma velocidade máxima de 180 km por hora. Ou seja, temos aqui sim uma performance bacana, né? Sempre falo que 0 a 100 bacana é abaixo de 10 segundos, então aqui a gente tem sim uma boa performance. E aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro, 11,9 km por litro na gasolina na cidade e 13,1 na estrada. Esse aqui é o sistema de luz de condução Turning LED da Fiat Strada, o sistema de pisca é incandescente e temos aqui a iluminação de farol baixo e farol alto que são por LED, assim como a iluminação de neblina. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas halógenas, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca que é incandescente e temos aqui a iluminação de ré. A iluminação da placa é por LED. Vindo agora para o interior, a Strada Ranch traz aqui encosto de cabeça com regulagem de altura nos 3 encostos, tem a costura branca aqui também, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes também. Os bancos são bancos em couro, como vocês podem observar, tem costura aqui, ó, bem bacana, bem bonito o desenho. E nas laterais eles trazem esse acabamento marrom também, né? Então tem mescla do couro preto com o couro marrom. E a costura branca aqui também, ó. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Aqui nessa região, ó, ele tem uma alcinha para você prender alguma coisa aqui, né? Se precisar de pendurar alguma coisa. O tapete aqui é um tapete em carpete, tem a costura branca também, não temos soleira nessa região. Vindo para a parte de portas, o acabamento é em plástico, na porta toda não temos nenhum acabamento macio. E eu acho que pelo menos aqui no descansa-braços, pelo preço que esse veículo custa, eu acho que merecia ter. Aqui temos a maçaneta do modelo, vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado, porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Com relação ao espaço interno, ó, regulado para mim que possui 1,72, esse aqui é o resultado, né? Então fica bem apertado. Se você for maior que eu, seu joelho vai pegar aqui no banco, né? Mesmo sendo um veículo para 5 pessoas, não é um veículo que traz conforto para 5 pessoas. Ele traz porta-revistas aqui no banco do passageiro somente, não temos saída de ar para os passageiros do banco traseiro, mas pelo menos temos ali uma tomada USB tipo A para recarga, temos aqui um porta-objetos barra porta-copos e o túnel central é um pouco elevado. Inclusive atrapalha bastante para quem vai no assento do meio, né? Recomendaria no máximo aqui rodar em 4 pessoas. Na parte superior o acabamento é escurecido, que me agrada bastante, temos alça de teto somente para o passageiro ali da frente, aqui na parte traseira não temos alças de teto e nem iluminação. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Com relação ao espaço para a cabeça, ó, sobra aqui aproximadamente uns 4 dedos. Essa aqui é a chave da Fiat Strada Ranch, uma chave do tipo convencional mesmo, né? Lâmina canivete aqui, quando você aperta o símbolo, temos destravamento e travamento do veículo. Se eu ficar segurando aqui apertado, ele começa a baixar os vidros, começou a baixar os vidros, você não precisa pressionar mais, ó. Aqui sobra bem pouco vidro, ó, quase nada, e aqui não sobra nada de vidro. Para subir o vidro aqui, ó, trancou, ele já sobe para você, não precisa nem ficar pressionando o botão aqui, bem bacana. Bom, vamos fazer o acesso. E esse aqui é o interior da Fiat Strada Ranch, cabine dupla 2026, onde ela traz aqui os bancos em couro, como eu já falei para vocês, encosto de cabeça com regulagem de altura de cinto de segurança para o passageiro e também para o motorista, e ela traz aqui um total de 4 airbags, sendo 2 frontais e 2 laterais. Só fica devendo aí os airbags de cortina. Aqui, como vocês podem observar, ó, temos a escrita Ranch e deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho mais dos bancos, né, do detalhe dos bancos com a costura aqui, o marrom aqui nas laterais também, bem bonito. Esse banco aqui, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Temos ajuste de altura do banco do motorista nessa região também. Os bancos são todos manuais. Aqui tapete em carpete com a costura branca, os 2 pedais naquela região, descansa-pé. Aqui temos também um porta-objetos, saída de ar do modelo. E ó, temos soleira
com a escrita Estrada também, né? É um adesivo aqui, tá? Bom, vindo para a parte de portas, o acabamento é em plástico aqui nessa região e aqui ele já traz um acabamento em couro com a costura dupla, né? Então temos um acabamento melhor aqui nas portas frontais. Aqui, acabamento plástico também, saída de som, porta-objetos barra porta-garrafas, vidros elétricos com função One Touch nos 4 vidros e iluminados, travamento dos vidros traseiros e comandos elétricos do retrovisor. E o retrovisor do passageiro também conta com função tilt down, então quando eu engato a ré, ele deita o espelho retrovisor do lado do passageiro para facilitar a manobra. Temos aqui também a maçaneta do modelo. Já a bordo aqui da Fiat Strada Ranch 2026, chave convencional, então a gente tem que inserir aqui no tambor e girar, ele já libera aqui a instrumentação e já aciona a central multimídia também. Continuando a avaliação, nessa região temos a saída de ar do modelo, tem esse acabamento marrom também que diferencia essa versão, ele percorre até o outro lado. Aqui temos um porta-objetos e aqui na parte superior acabamento em plástico, né? O painel com acabamento todo em plástico, não temos nenhum acabamento macio, infelizmente. Deixa eu abrir o porta-luvas aqui, ó. Porta-luvas desce com tudo, tem iluminação e um bom espaço também. Vindo aqui para a parte central, nessa região temos o botão para acionar a iluminação da caçamba, botão do pisca-alerta, botão para acionar o controle de tração plus para situações que você precise de um pouco mais de tração e aqui o botão para desativar o sensor de estacionamento. Parte de central multimídia agora. Temos uma central multimídia, o Connect de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB. Aqui a gente tem uma central de controle, né, perfil, bússola e notificação. No principal aqui eu posso alterar esses widgets, posso colocar aqui, por exemplo, percurso A e aqui do outro lado vou colocar atalhos, por exemplo, então é personalizável aqui. A gente tem aqui a parte de reprodução de mídia também, parte de áudio aqui com equalizador, graves, médios e agudos também, parte de telefone para você parear um dispositivo. Aqui a gente tem a parte de veículo, né, com configurações do sistema, meu perfil, idioma, tela, aqui também configurações de tela, unidades de medida, hora e data, telefone e Bluetooth, parte de câmera aqui também, portas e travas, então tem essas opções, opções ao desligar o veículo, áudio, notificações, restaurar e informações do sistema. Tem a parte de percurso aqui com o computador de bordo, né, percurso atual, com autonomia e consumo atual, percurso A e também o percurso B. E aqui a gente tem a parte de apps também com favoritos, recentes, categorias e todos aqui para você localizar uma função, tá? Aqui a gente consegue aumentar e diminuir o volume, consegue mutar o áudio aqui também, o screen off para desligar a tela e aqui a gente faz a passagem de faixas. Deixa eu dar partida para mostrar para vocês aqui a câmera de ré do modelo, ó. Tem aqui as linhas dinâmicas que mostram onde o veículo vai entrar. A qualidade da imagem não é tão bacana assim não, tá? E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Continuando a avaliação, aqui nessa região ele traz a escrita Ranch, tem esse acabamento preto brilhante aqui também, um acabamento bem agradável aos olhos. Nessa região, ar-condicionado automático e digital de uma zona, que você ajusta a temperatura, aqui você ajusta a velocidade do ar, ou pode deixar em automático e ele ajusta para você. Deixa eu desligar aqui e desligar a ignição também, né, para não ficar consumindo combustível. Aqui temos uma tomada USB tipo A e também uma entrada auxiliar e ambas iluminadas. Aqui tem um porta-objetos, né, carregador por indução nessa região e aqui temos um porta-copos. O câmbio segue sendo um automático do tipo CVT com simulação de 7 velocidades. Ele também traz aqui modo sequencial para trocas de marcha. Continuando aqui, freio de estacionamento convencional, tem um porta-objetos nessa região, a tomada USB que eu já mostrei para vocês, e temos aqui um descansa-braços que é anexo ao banco do motorista. Você consegue levantar ele aqui, é bem confortável, né? Mas infelizmente o passageiro acaba não conseguindo utilizar ele, né? No volante, a Strada Ranch segue contando com um volante multifuncional em couro. Ele traz aqui ajuste de altura, mas não traz ajuste de profundidade, infelizmente. A direção segue sendo elétrica. Temos aqui os comandos do computador de bordo, atendimento e desligamento do telefone e comando de voz. Símbolo da Fiat ao centro e aqui apenas o botão de modo esporte. Infelizmente, ela não traz piloto automático, né? E deveria trazer, até porque a gente tem câmbio automático,
piloto automático seria muito bem-vindo, né? É uma das mancadas do modelo, na minha opinião. Aqui temos passagem de faixas e também ajuste de volume dos dois lados. Temos pedal shift também para trocas de marcha. Não temos sensor de luz e nem sensor de chuva. Bom, agora mostrar para vocês aqui o painel. Quando você gira a chave, ela faz o carregamento dos instrumentos e aparece a escrita Ranch ali também, né, evidenciando a versão. Aqui a gente tem o conta-giros, do outro lado indicador de combustível, velocidade, posição do câmbio, temos aqui também velocidade em digital, quilometragem do veículo, horário e também a data ali. E ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece quando a gente aciona o modo esporte. Aparece esporte ali em cima com uma bandeirinha e o esporte ativado e muda a grafia ali também, tá? Bom, deixa eu mostrar as outras coisas. Apertando para o lado, a gente tem aqui o velocímetro, né? Como eu já mostrei para vocês. Temos também informações do veículo com temperatura do líquido do radiador. Tem aqui horas do motor, temperatura externa, desempenho, né? Com reloginho aqui de turbo e potência, né? Você dá o pé aqui, ele mostra para você em porcentagem. Força G, pressão dos pneus, né? Tem um monitoramento de pressão dos pneus e temperatura do líquido do radiador novamente, tá? Bom, a gente tem aqui também informações de trip, com trip A, trip B, e também um indicador de economia com a autonomia do veículo também. Aqui a gente tem distância, consumo médio, velocidade média e tempo. Temos também o que está sendo reproduzido, mensagens importantes e configurações do veículo. A gente tem aqui limitador de velocidade, volume de avisos, volume de teclas, revisão em dias e quilômetros, revisão a cada 10 mil quilômetros, e aqui o airbag do passageiro para você ativar ou desativar. Tem o ver telefone aqui também e configuração de tela, ó, superior esquerdo, posso alterar ali, então posso colocar data, ó. Posso alterar o superior esquerdo e o direito, ó. Então aqui eu vou colocar temperatura externa. Aí ele vai alterar para mim ali em cima, como vocês podem observar. A gente tem aqui a opção também de alterar o que é reproduzido no centro. Bom, voltando aqui, restaurar configurações também e parte de iluminação. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Na parte superior temos aqui para-sol com espelho e sem iluminação para o passageiro. Para o motorista a mesma coisa, além de um porta-documentos. Aqui temos iluminação halógena e retrovisor sem função eletrocrômica. E aí, o que vocês acharam da Fiat Strada Ranch 2026? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, comparado ao modelo 2025, a gente tem exatamente o mesmo veículo. A única alteração que o modelo recebeu foi na questão de preços. Ele é oferecido agora a partir de R$ 150.490, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. Como eu disse para vocês, a Ranch em conjunto com a versão Ultra são as versões topo de linha do Fiat Strada. A principal diferença é no pneu, pois a Ranch traz pneus de uso misto, sendo um veículo um pouco mais interessante para você que vai colocar no fora de estrada. E é uma boa opção para você que precisa de um veículo com 5 lugares e também precisa de uma caçamba para carregar coisas, tá? E agora aquela questão, né? Vale a pena levar essa versão para casa? Talvez não. E por quê? Apesar de ser a versão com motorização turbo, uma coisa que me agrada bastante, o preço dela não é baixo. E por cerca de R$13 mil a mais, você consegue levar para sua casa a Fiat Toro Endurance, que é a versão de entrada da Fiat Toro. Tem vídeo aqui no canal também, vou deixar para vocês no card ao final. Eu acho que é mais interessante você pagar um pouquinho a mais e levar uma Fiat Toro Endurance para casa do que levar a versão topo de linha da Fiat Strada para sua casa. Talvez as versões de entrada da Fiat Strada sejam mais interessantes, até por custar bem menos. Beleza, pessoal? Me diz nos comentários aí o que vocês acham da Fiat Strada, se teriam ou não e qual versão vocês teriam. Eu quero saber a opinião de vocês. E se você estiver procurando a sua Fiat 0 km, a nossa recomendação é o pessoal da Fiat Milazzo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.